Olá, como vocês estão? Espero que bem. Você sabe quem foi Luiz Gama? Não? Pois é, durante um bom tempo esse nome foi relegado ao esquecimento. Mas hoje faremos uma homenagem a esse herói brasileiro. Com texto e voz do jornalista Aurélio Paiva, fiquem com Luiz Gama, o ex-escravo, poeta, jornalista, maçom e patrono da abolição da escravatura no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Bem, irmãos, a gente falar do Luiz Gama, né, especialmente no período da lei do ventre livre, é uma coisa fantástica. Luiz Gama é muito interessante, ele nasceu em 21 de junho de 1930, 21 de junho, dia do santo chamado São Luís Gonzaga, que é o padroeiro dos estudantes. E por que é interessante ele ter nascido no dia do padroeiro dos estudantes? Porque tudo o que ele sempre quis na vida, tudo que Luiz Gama sempre quis na vida, foi estudar. E praticamente tudo que ele estudou, ele teve que aprender sozinho. Ele foi do tipo daqueles gênios como Etienne Lavoisier, como Shakespeare, Benjamin Franklin, como ele foi advogado, ou rábula, digamos assim, né? Ele foi tão rábula quanto Abraham Lincoln, que era lenhador e nunca conseguiu estudar efetivamente numa faculdade de Direito, né? Assim como Thomas Edison nunca conseguiu uma faculdade de Engenharia Elétrica. Mas não foi que Luiz Gama não procurou, é que ele não teve a chance. Porque ele foi o único intelectual negro abolicionista que foi escravo. Nenhum outro, se vocês pegarem José do Patrocínio, qualquer intelectual negro que tenha participado do processo abolicionista, apenas Luiz Gama conheceu a escravidão. Ele, na verdade, nasceu livre, filho de uma mãe negra livre, com um pai descendente de fidalgo mais falido, e o pai, depois de gastar a fortuna da tia, isso em Salvador, na Bahia, onde Luiz Gama nasceu, ele simplesmente vendeu o próprio filho, Luiz Gama, como escravo para um mercador de escravo de São Paulo, que estava na Bahia. Levado para São Paulo, com 10 anos de idade, Luiz Gama era muito sapeca e muito indolente para ser escravo, digamos assim, era o termo que se usava na época. E o fazendeiro não conseguiu vendê-lo, levou para a fazenda, onde Luiz Gama exercia principalmente as funções de sapateiro e de alfaiate. Aos 17 anos, esse fazendeiro recebeu um parente para se alojar na casa dele e estudar na Faculdade de Direito de São Paulo, né? Na época conhecida como a Faculdade do Lago de São Francisco, que é a Universidade de Direito, Faculdade de Direito da USP hoje, né? E Luiz Gama tinha 17 anos, em apenas um ano, na convivência com esse jovem, que começou a alfabetizá-lo, Luiz Gama se alfabetizou. Ele aprendeu a ler e a escrever, ele aprendeu a gramática, ele aprendeu a literatura, ele simplesmente era genial. E Luiz Gama descobriu uma coisa quando ele fez 18 anos, nesse um ano, que ele era livre, que ele não podia estar sendo escravo, porque ele não era filho de escravo. Ele era negro, mas a mãe dele era livre. O pai dele não era escravo. E ele fugiu da fazenda e conseguiu, ele se defendendo, ser reconhecido em São Paulo como um homem livre, a partir de um ano de estudo. De imediato, ele descobriu que havia a Universidade de Direito do Lago de São Francisco, que era, na verdade, a melhor do país, mas pertencia ao Estado, pertencia ao governo, portanto, ele tinha direito de estudar lá. E foi fazer a matrícula dele e foi imediatamente recusado pelos estudantes, a maioria,
pelos professores e pela direção. Sabendo que era uma escola pública, ele falou, não, então eu vou ficar como ouvinte. E ficou Luiz Gama lá chato, indo em todas as aulas, assistindo tudo, maltratado e destratado, por professores e alunos. Mas tanto aprendeu que fez um concurso para a polícia e passou como escrivão pela sua excelente caligrafia, sua excelente gramática, seu excelente conhecimento do idioma. Ele se tornou escrivão de polícia. Era muito bem quisto, inclusive, pelo chefe da polícia. E conquistou também, de imediato, o direito de se tornar o que chamavam de rábula. Era um advogado que não era advogado. Ele podia fazer a representação como advogado na primeira instância. Quando precisasse de uma segunda instância, ele tinha que pegar alguém para fazer, mas poderia fazer a representação em primeira instância e se tornou, então, um rábula em São Paulo. Muito inteligente, foi pesquisar na legislação e descobriu que existia uma lei feita por um maçom chamado Eusébio de Queiroz, a Lei Eusébio de Queiroz, que dizia que não se podia mais traficar negros depois de determinada data, da data da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Ele passou a pegar os negros que tinham chegado ao Brasil depois da lei e falar, esse cara aqui não é escravo, porque ele não é filho de escravo, então ele foi traficado ilegalmente. E começou a conseguir libertar os escravos trabalhando como rábula. Ele chegou em uma única ação, que ele moveu, uma única ação, libertar 217 escravos. Foi a maior libertação coletiva de escravos ocorrida em todo o mundo ocidental de que se tem a notícia. Ninguém conseguiu fazer isso. Luiz Gama libertou mais de 500 escravos. Nunca cobrou nada de ninguém. Ele disse, eu vou fazer de graça para livrar as pessoas de uma desgraça. Não só ele fazia as ações, como ele ajudava financeiramente famílias que tinham problema. Dava aconselhamentos até a casais de escravos. Ele era muito bem quisto. E ele era muito inteligente. E ele fazia questão, porque ele tinha se entrosado tão bem com alguns alunos, alguns poucos alunos da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, em que ele acabou integrando a Ordem Maçônica e foi fundador da Loja América, junto com os maiores expoentes que existiam em São Paulo. O grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo era ninguém menos do que o governador, presidente da província de São Paulo, o saudoso Saldanha Marinho. Saldanha Marinho era uma pessoa tão influente e tão bondosa que ele recebeu 2 estudantes que vieram da Bahia. Um que era amigo do pai dele, amigo de maçonaria, que chamava-se Rui Barbosa. Na verdade, ele recebeu esse e o outro, ele falou, vamos ter que esperar. Aí o Barbosa falou para o pai, pai, não vou ficar aqui morando no palácio do governador, eu preciso desse meu outro amigo baiano que está aí também, quero alugar um apartamento para mim, outro para ele, 2 quartos do lado, tá excelente, alugaram 2 quartos, ficou Rui Barbosa num quarto e Castro Alves no outro. Os 2 foram para a Loja América. Luiz Gama simplesmente foi um dos primeiros veneráveis da Loja América. Você imagina esse descendente de escravo sendo venerável de uma loja onde tinha Rui Barbosa, Castro Alves, além de ter Joaquim Nabuco e mais uma pleiade de grandes nomes da história da literatura e do abolicionismo no país. Como venerável da Loja América, ele iniciou um movimento que culminou no discurso de Rui Barbosa, que determinou o seguinte: não vai poder fazer parte da loja mais quem não libertar os filhos que venham a nascer de suas escravas. Rui Barbosa, junto com Luiz Gama, anteciparam a lei do ventre livre e não iam aceitar mais como maçom naquela loja, para iniciar, quem tivesse escravos. Não apenas foi esse grande advogado, esse grande maçom, Luiz Gama foi 7 vezes venerável da loja,
Quando Joaquim Nabuco morreu, ele era o venerável, 7 vezes venerável. Como também se tornou jornalista. Pegou os irmãos da loja, abriu os jornais, algumas redações, pelo menos 2 jornais, ele tinha participação direta como sócio, em outros ele escrevia ocasionalmente, e tanto a loja América quanto as redações dos jornais funcionavam também como esconderijo de escravos que estavam escravizados injustamente, cujas ações judiciais os juízes e desembargadores não deixavam prosperar, e eles ajudavam na fuga dos escravos. Escondiam os escravos e à noite os levavam a um quilombo em Santos. Os escravos ficavam escondidos tanto na loja maçônica quanto nas redações dos jornais, que eram até maiores do que deviam ser, justamente para acolher essas pessoas. E quando a polícia ia agir, Luiz Gama estava lá como policial até ser expulso da polícia. Não teve jeito, teve uma intervenção federal, ninguém segurou e os expulsaram da polícia. Ainda assim, a polícia não conseguia agir quando descobria que um escravo estava na redação do jornal. Porque às vezes cercava o prédio e chegava ali na janela, na sacada, na verdade, e chegava um orador, daqueles como Rui Barbosa, chamando o povo impedia a entrada da polícia. Chegava um orador, isso está narrado na história como Castro Alves, e começava a discursar e convocar o povo. Esse era o nível da época em que se vivia. Então, Luiz Gama foi, infelizmente, apagado. Ele foi cancelado da história durante mais de 100 anos, apesar desse brilhante trabalho que ele fez. Ele foi cancelado pelos comunistas porque era maçom, pelos integralistas porque era maçom. Os comunistas diziam, aliás, seguiam Trotsky, que dizia que a maçonaria era um organismo burguês que não combinava com a ditadura do proletariado. Os integralistas consideravam que os grandes inimigos deles eram os comunistas, os judeus e os maçons. E esses caras que dominaram o século XX apagaram a história de muitos maçons, inclusive, principalmente, a de Luiz Gama, que ainda tinha um problema. Ele era negro. Manuel Bandeira, quando fez sua antologia da poesia brasileira, simplesmente eliminou o nome de Luiz Gama dessa antologia, dessa lista dos grandes poetas brasileiros. Sequer o considerou. E Luiz Gama, como eu disse, foi o primeiro grande cancelado e o maior cancelado da história do Brasil. 130 anos de cancelamento da sua história fabulosa. Um cara que tinha como amigo um músico como Carlos Gomes, respeitado até no Rio de Janeiro, extremamente, por André Rebouças, que era um engenheiro também abolicionista, por José do Patrocínio, que pedia a ele orientação de como agir no Rio de Janeiro. Mas, apesar de toda essa história, ele teve esse cancelamento, que, na verdade, só veio acabar há pouco tempo. Depois, volto a dizer, de mais de 130 anos. Tenho aqui as datas. Em 2015, finalmente, 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil reconheceu Luiz Gama como advogado. Depois de 130 e tantos anos. Em 2017, a Faculdade do Largo de São Francisco, tentando fazer uma retratação histórica, deu nome a ele a uma sala de aula. Mas, em 2018, ele finalmente passou a integrar o Panteão dos Heróis da Pátria. O livro dos panteões dos heróis da pátria. Também em 2018, finalmente, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo o reconheceu como jornalista. E agora, há pouco tempo, em torno de 4 meses, menos de 4 meses, no dia 29 de junho de 2021,
a Universidade de São Paulo, que havia negado a ele a vaga como estudante de Direito, concedeu a ele o título de doutor honoris causa. O primeiro negro brasileiro a conseguir esse título. O segundo negro do mundo a conseguir esse título. Porque a USP fez questão de, mais de 10 anos antes, dar o título para o Mandela, mas nunca tinha pensado em dar o título para o Luiz Gama. Infelizmente, essa injustiça foi desfeita com a concessão desse título de doutor honoris causa, passando, portanto, a ser bacharel em Direito, passando, portanto, a ser jornalista, também por Direito, passando a ser doutor e passando a ser reconhecido como herói da pátria brasileira. Ele morreu no dia 24 de agosto de 1882, dia de São Bartolomeu, que foi um dos discípulos de Jesus, que por coincidência é o padroeiro dos alfaiates e dos sapateiros, as duas profissões que ele exerceu como escravo. Na região dele do Nordeste tem uma lenda de que nesse dia, no dia de São Bartolomeu, o diabo caminha pela terra aprontando todas as suas maldades e fazendo tudo de ruim que ele possa fazer. Então, como eu disse, ele morreu no dia de São Bartolomeu, que era o padroeiro dos alfaiates e sapateiros, que foram as duas profissões que ele exerceu quando ele era escravo. E ele só sobreviveu realmente na memória dos maçons durante todo esse período até a década passada. Esse foi Luiz Gama. Esse foi um grande herói nacional, reconhecidamente um grande herói nacional, um dos maiores maçons que a história já conheceu e que estava tão apagado, foi tão apagado durante tanto tempo, durante mais de um século. Volto a dizer, o maior cancelamento já feito contra um ser humano na história do Brasil e talvez até na história mundial. E por hoje é isso aí. Se gostou, comenta, favorita e compartilha para que a gente possa ganhar relevância. Um grande abraço e até a próxima.